Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao meu podcast Caminhos de Cura, lições de um cirurgião oncológico e robótico para mulheres no combate ao câncer. Eu sou o Dr. Alex Bruno, eu sou cirurgião robótico em câncer, formado pelo Instituto Nacional de Câncer, e eu faço cirurgias para recuperar meus pacientes, para curar e controlar o câncer, mas acima de tudo, o que eu opero é gente. E o que eu gosto mesmo, de verdade, é ajudar as minhas pacientes a enfrentarem o câncer de uma maneira melhor e recuperarem a sua vida de uma forma melhor. Além de prevenção do câncer, aqui eu também vou falar sobre tratamento e as atitudes e conhecimentos para vivenciar de uma forma melhor esse desafio. Então vamos juntos trilhar um caminho de esperança e de cura. Eu e Tatiana Fassarella, a fisioterapeuta pélvica, e hoje a gente vai falar sobre a qualidade de vida após o tratamento do câncer na pelve feminina. Então, esse é um assunto muito importante, a divulgação da atuação do fisioterapeuta pélvico no tratamento, na reabilitação da saúde da mulher, da qualidade de vida, tanto em questões funcionais, questões urinárias, questões sexuais, questões de continência fecal, questões de dor, de linfedema, de qualidade de vida, que estão diretamente relacionados a um trabalho maravilhoso que os fisioterapeutas pélvicos fazem. E por isso eu trouxe a Tatiana Fassarella, já vou chamar ela aqui e vou dar as boas-vindas para ela. Exatamente, há um ano a gente fez uma live também sobre esse assunto, né? Foi em março também, a gente estava falando especificamente muito sobre o câncer de colo de útero, né? O março lilás é o mês de conscientização, tanto do tratamento, da divulgação dos sinais e sintomas do câncer de colo de útero, mas também das ações de prevenção, que são muito importantes. E exatamente um ano atrás, mais ou menos, a gente estava falando aqui, quem quiser olhar lá no meu Instagram, tem lá uma live que a gente fez de fisioterapia pélvica, principalmente voltada para câncer de colo de útero. E hoje a gente vai falar muito sobre isso, até porque a gente vai falar de patologias oncológicas que localizadas na região da pelve. A gente vai falar principalmente de câncer ginecológico, mas vale lembrar também que o reto também é um órgão localizado aí no finalzinho do intestino, lá na pelve, e que os tumores de reto, eles têm aumentado a sua incidência na mulher, e são tumores que frequentemente recebem tratamento com radioterapia, e por isso também a mulher que faz tratamento de câncer de reto, ela vai precisar também de um acompanhamento especial, uma recuperação, uma reabilitação, né, do ponto de vista principalmente da reabilitação pélvica aí, com fisioterapia pélvica. E aí, Tatiana, eu vou pedir para você se apresentar, dar as boas-vindas a você, agradecer por você ter vindo. E aí você fala um pouquinho, por favor, aí do seu trabalho e já explica pra gente o que é fisioterapia pélvica. Bom, boa noite novamente. Eu agradeço o convite. É sempre um prazer fazer uma live com você. Eu sou fisioterapeuta pélvica, atuo na área há uns 8 anos. E a fisioterapia pélvica nessa região de pelve vai atuar muito na situação das consequências, né, de um tratamento oncológico. E aí, observando, recebendo essas pacientes da área da oncologia, eu comecei a me aprofundar mais, e aí hoje eu também sou a fisioterapeuta especializada em oncologia, né? Porque eu acho que vai ter um tópico hoje em que a gente vai colocar a situação da pelve com umas outras consequências, né, que vão também além da pelve. Então, eu atuo na área há 8 anos
E estou muito feliz nessa área, grata à parceria, né, com o Dr. Alex. Acho que quando a gente tem uma parceria direta com o médico, agrega muito, né? Da gente conseguir falar, perguntar, questionar, passar pro médico, pro cirurgião que está acompanhando. Isso facilita bastante também o nosso Ai, trabalho. que bom, e o meu também, que eu falo assim, olha, agora você vai para a Tatiana, ela é como se você olhar para ela, é como se fosse a minha parte feminina, então você conversa com ela, todos os assuntos que você quiser, é fato que a mulher, ela precisa também de um acolhimento feminino também, né, que ela se sinta mais à vontade. Embora o médico, de qualquer maneira, ele precisa estar ligado nesses assuntos, até porque, às vezes, a mulher, Tati, né, quando ela recebe um diagnóstico de câncer, ela está mais ligada, ela fica assustada pelo diagnóstico e ela fica muito ligada e muito preocupada em ficar curada, em dali para frente, ela quer, a pessoa mesma, ela pensa muito na cura, a pessoa quer, enfim, pelo medo da morte, e acaba realmente assim, se não é um médico para perguntar sobre como anda a qualidade de vida, sobre como anda aí a vontade dela, a atividade sexual, como anda as funções urinárias da mulher, os sintomas que ela está apresentando, a gente não consegue despertar nela não só a possibilidade que ela tem real de ficar curada ou controlada do câncer, mas a possibilidade real dela se reabilitar, dela redescobrir a vida, né, após o tratamento, antes, durante e após o tratamento, de uma maneira que ela consiga aproveitar mais a vida e também, no caso de alguns tratamentos, lidar mais com alguma perda de função, alguma limitação que ela possa depois trabalhar para ela se reabilitar, se funcionalmente se sentir melhor, né? O câncer, ele é a segunda Exato. principal causa de morte na mulher. Então, desde de que o censo brasileiro, nessa última década, entre 2010 e 2019, 30% das causas de morte em mulheres acima de 50 anos é por conta de alterações cardiovasculares. Infarto, AVC. De segundo lugar está o câncer, 20%, 25% das causas de morte. E a gente tem que atentar para isso, porque é uma doença que tem a sua incidência aumentada devido a mulher estar vivendo mais, também devido às causas, por exemplo, de alimentação com alto consumo de alimentos ultraprocessados, alimentos industrializados. Também por situações mais de estresse, a mulher está no ambiente de trabalho, ela lida mais É isso. com situações de estresse, obesidade, questões ligadas também ao sedentarismo, e tudo isso está ligado ao aumento nos casos de câncer. Mas somado a isso, né, o desenvolvimento das técnicas cirúrgicas, ao avanço da tecnologia da radioterapia, da quimioterapia, as cirurgias e terapias que vão ficando cada vez menos agressivas, a gente está conseguindo curar mais as mulheres e levar menos sequelas. No entanto, a gente sabe que o tratamento do câncer leva algumas dificuldades durante o tratamento e após, que a gente vai ter que lidar desde o início. Então, Tati, eu queria que você Isso. contasse aqui para a gente, né? Isso. Qual que é a importância da fisioterapia pélvica até a questão pré-reabilitação, antes mesmo da paciente começar um tratamento de saúde, que vai precisar, às vezes, de uma cirurgia na parte pélvica, como uma esterectomia, como uma cirurgia que vai retirar os ovários e induzir uma menopausa precoce, como uma radioterapia que pode ocasionar alterações da vagina, da vulva, também de menopausa precoce. Então, como que é a atuação antes mesmo de começar o tratamento? Como que a gente precisa abordar esses pacientes?
Tatiana. Isso. Então, como você mesmo abordou, né? A mulher ela vai gastar a energia dela quando ela recebe o diagnóstico na cura. E aí o foco dela vai ficar na cura, né? No tratamento medicamentoso, na quimio, na rádio, se vai ter cirurgia, se não vai. E aí hoje a gente tem essa questão de que a gente cura e essa mulher volta para a vida dela, né? Volta para a vida em sociedade. Então ela vai voltar a rotina dela, que ela tinha antes, e vai começar a ressignificar isso tudo. Então, quando a gente pega essa paciente num pré-tratamento, né? Antes mesmo dela começar, às vezes, uma rádio, uma quimio ou a cirurgia, a fisioterapia pélvica, até pelo fato, né, doutora Alex, de eu ser mulher, a gente consegue começar a abordar e começar a mostrar a ela que ela vai ter a cura e o que vai começar a apresentar no corpo dela, né? Se for uma cirurgia, o que vai mudar, o que vai deixar de mudar. Quando ela vai para uma radioterapia, é uma exposição, né, da pele, então consequentemente, às vezes pode ter uma queimadura. A fisioterapia oncológica, ela atua também nessa questão. Então, a gente vai começar na fase de ajudar na prevenção. Então, hoje, a gente, por exemplo, falando lá da radiodermite, que é uma queimadura que pode acontecer da radioterapia, a fisioterapia pélvica atua na prevenção com laser, com indicações ali de alívio de pele, para refrescar aquela pele. Então, a gente consegue abordar desde a pelve até outras situações que podem vir, né, relacionadas ao tratamento. Apesar de que hoje, realmente, tratamento, a gente tem menos consequências, né? Às vezes mais leves, ou por informação, a gente já consegue pegar aquela situação e logo interferir, né? Não deixar passar, não deixar agravar. Então, é extremamente importante o pré para a gente conseguir colocar, né, essa paciente em informações, na educação dela, para logo que ela sentir alguma coisa, acontecer alguma coisa, ela ter a liberdade de falar, né, de buscar ajuda, saber que aquilo pode vir a acontecer, não é só com ela, e a gente consegue tentar amenizar da melhor forma Isso, possível, né? com certeza. Essa abertura, essa conversa, ela é importante para a mulher romper essa barreira da vergonha, do tabu, né? Então a gente está falando de assuntos que podem ser muito íntimos para a mulher, tanto a questão sexual, mas também às vezes de perda urinária, uma perda fecal, que aí a mulher pode ficar acanhada Isso, de lidar com esses assuntos tão importantes para a sua qualidade de vida. isso. E eu queria, assim também, Tatiana, naturalmente, antes mesmo de falar do câncer, o envelhecimento natural da mulher, que passa aí pelas variações hormonais, no final aí em torno dos 45, 50 anos que a mulher entra na menopausa, mas que a partir dos 40 esses hormônios podem ir diminuindo e isso tudo ir causando alterações na anatomia da pelve feminina, né, dessa região toda da musculatura. E eu queria que você pontuasse para nós as mulheres que não fizeram nenhum tratamento oncológico, mas mesmo assim, sabendo da história obstétrica dessas mulheres, se elas tiveram parto normal ou parto cesariana, essas mulheres, elas também podem se beneficiar da fisioterapia pélvica? Sim, com certeza. Inclusive, não só mulheres, né? Um dia a gente pode entrar numa próxima live, mas sim, com certeza. Como qualquer músculo do corpo, né? O assoalho pélvico é um músculo, e aí ele vai ter toda essa questão de força, de resistência. E a nossa sociedade, por exemplo, a gente tem até dificuldade de falar sobre câncer, né? Quanto mais em região tão íntima. Então, a nossa sociedade, para falar de assoalho pélvico, está mudando muito, porém ainda tem muitos tabus, né? Tem vergonha, a gente sabe, né? Só que a fisioterapia pélvica, a gente atua, então, em reabilitar músculo. É um músculo que vai envelhecer, é um músculo que vai sofrer ações, né? De baixa hormonal pós-menopausa. Então, ele vai perder característica ali de canal vaginal
Então vai gerar fraqueza. Pode, dessa fraqueza, quando ocorre, aí vem as queixas urinárias. Às vezes pode vir queixas fecais, sim. Também podem vir prolapsos, né? Que é quando algum órgão ele escorrega pela pelve da mulher e passa pelo canal vaginal, que a gente chama de bexiga caída, né? Ou o útero caiu. Então, vão ter inúmeras consequências na vida da mulher e que a gente pode interferir, sim, tanto na prevenção quanto já está instalado ali alguma disfunção. Hoje nós estamos vivendo uma vida de múltiplas rotinas, né? Cuidado de casa, o cuidado fora de casa, no trabalho. A gente também tenta fazer exercício físico. Então, essa rotina a mais também é uma sobrecarga por si só, né? De assoalho, quando a gente não tem noção do como que a gente precisa fortalecer essa musculatura. Então, questão de parto também, às vezes não é um parto que foi natural, mas teve várias interferências, né? Teve corte, ou o médico precisou usar algum instrumento ali a mais, então machucou, rasgou muito. Até o peso, né, do parto cesárea, independente do natural, até o peso do bebê ali, ele vai gerar sobrecarga na pelve. Uma cesárea também, a gente tem um corte em musculatura, que às vezes o diafragma ou a musculatura abdominal pode ficar fraca e interferir em assoalho pélvico. Então, são inúmeras coisas e a recomendação é que toda mulher passasse sim, né, por uma avaliação para ver como que está a musculatura do assoalho. Legal, muito interessante. E aí você falando assim, Tati, eu queria perguntar assim para você, uma mulher que está assim em torno da menopausa, que está interessada em melhorar essa parte funcional pélvica, como que funciona? Ela pode ir direto em Isso. você? E aí, como é que funcionam as suas sessões, assim, como que é? A fisioterapia, ela é sim uma profissão de primeiro contato, né? Então, independente se eu fui no médico, eu posso sim buscar um fisioterapeuta. Fisioterapeutas, né, a gente sabe algumas barreiras que a gente pode observar naquela paciente e depois, se precisar, encaminhar para o médico. Então, né, a gente avalia corretamente aquela paciente. Caso esteja tudo ok, realmente é uma disfunção músculo, a gente logo acolhe essa paciente e já começa o tratamento. E aí, o início do tratamento, a gente precisa que essa mulher descubra onde que é a pelve, né? O que é o assoalho, esse músculo que tanta gente fala. Depois que a gente descobre esse músculo, tem acesso às informações. Na sessão eu explico tudo direitinho que tem na vulva, na região de fora, na região de dentro. E aí, quando essa mulher descobre a musculatura, essa partezinha do corpo dela, ela precisa trabalhar. A gente fala muito em fortalecer, né? Mas às vezes a paciente ela tá com tanta tensão muscular, com tanta dor, que também a gente precisa trabalhar isso e depois trabalha o fortalecimento. Então a gente na avaliação a gente dá essa educação para ela, avalia como que tá essa pelve e aí começa a trabalhar com os exercícios. Aí, em várias posições, sentada, em pé, depois a gente ensina elas a fazerem os exercícios na academia, em casa, em outras atividades que ela esteja com dificuldade. Então, são sessões que a gente tem a consciência, trabalha a força, mas a gente faz o máximo para que ela faça, né, fora de casa. Use isso na rotina diária dela. Nossa, que interessante. Ela leva para a vida inteira, né? Ela consegue depois. Para a vida Nossa, inteira. muito bom. E a gente vai falar agora um pouquinho, entrar um pouquinho na parte do tratamento oncológico, independente do tipo de tratamento, uma das consequências mais comuns é sim a menopausa precoce, né? As mulheres, elas, principalmente o câncer de colo de útero, 45% dos casos são descobertos com a mulher ainda em idade fértil, por exemplo. O câncer de endométrio é menos comum na mulher, é mais comum em mulher na pós-menopausa, mas ainda 15% delas vão ter seu diagnóstico antes da menopausa. O câncer de ovário também,
pode acometer mulheres mais novas e, em alguns casos, a perda da função ovariana pela retirada de algum tumor ovariano. A menopausa precoce, a queda dos hormônios sexuais na mulher, vão ocasionar alterações vulvogenitais e urinárias que vão diminuir ali a atrofia, diminuir o tônus da musculatura, vai diminuir também toda a mucosa vai ficar mais fina, a vagina perde a elasticidade, pode ficar mais seca, a mulher pode ter dificuldade de ter relação, a mulher pode passar a ter algum sangramento, se tiver alguma abrasão maior, uma ardência, uma dor para fazer xixi, ou até uma dor sem motivo algum. Então, como se a região ali da vulva ficasse muito fininha, muito sensível. E isso é um importante fator para a disfunção sexual na mulher que faz o tratamento oncológico. Ela também, outra causa de menopausa precoce, é quando a mulher recebe radioterapia. Então, eu tenho pacientes jovens com câncer de reto, por exemplo, Tati, que ao fazer a radioterapia para tratar o câncer, né, eu tenho até uma paciente, inclusive, que está lidando com isso, que a vagina dela teve uma estenose, né, a radiação foi mais no reto, mas acabou pegando um pouquinho ali a vagina, e ela teve uma estenose da vagina e a própria radiação diminuiu, levou à falência ovariana. Então, como que é importante a gente estimular a paciente, ao mesmo no exame físico, o médico pode detectar todas essas alterações e comentar com a paciente e discutir abertamente, inclusive com o parceiro ou a parceira, que isso pode melhorar. Então, eu queria que você comentasse, Tatiana, Isso. qual que é a função aí também da fisioterapia pélvica nesse tratamento da disfunção sexual, de uma maneira geral aí, dentro do que eu falei aqui para você. Então, quando a paciente ela passa por um tratamento, a gente entende que primeiro ela vai ter o sofrimento, vai passar, né, por essa situação, ansiedade, inúmeros fatores ali do diagnóstico. E quando ela começa o tratamento, ela vai ser avaliada por uma equipe, né? Por exemplo, na rádio, ela vai se sentir numa situação ali mais vulnerável. Então, ela começa a olhar o corpo dela com outro olhar, né? Já, por exemplo, essa mulher, ela vem para mim, ela entende a vagina dela como uma área que ficou de doença. Então, a gente precisa também muito de uma equipe multidisciplinar. A gente precisa entrar com uma psicóloga para ressignificar essa região, que é o que está acontecendo muito, porque a gente está pegando muita mulher jovem. Então, ela precisa primeiro ressignificar essa área. E aí, ela precisa muito entender, por exemplo, na consulta até de pré-tratamento, né? O que está acontecendo com o corpo dela. Então, a rádio, ela vai sim lesionar tecido, né? Então, para esse tecido lesionado, ele vai se recuperar e às vezes ele se recupera de uma maneira ruim. E aí pode vir a dar fibrose, esse tecido ele vai perder. A vagina, por exemplo, ela é rugosa, ela tem umas ruguinhas. Então, quando a gente é mais jovem, até e depois da menopausa mesmo, não necessariamente do tratamento do câncer, na menopausa ela perde essa rugosidade, ela já fica mais lisa. Então, uma mulher jovem, tem paciente hoje de 20 e poucos anos, de tratamento oncológico, ela entra nessa situação muito nova, né? Então, a fisioterapia, como que a gente aborda, como que funciona, né? A gente começa a liberar esse tecido. E às vezes a gente libera esse tecido por fora mesmo. Abdômen, a região da vulva. A gente às vezes indica compressa, trabalha com relaxamento, consciência corporal. E aí depois a gente vai começar entrando na área, né? Que realmente é ali a área da vagina. Na físio, nós temos a massagem, que a gente consegue liberar o tecido. Com a massagem, a gente remodela esse tecido. Às vezes tem pontos de aderência, né? Pontos muito tensos, pontos de gatilho.
que é músculo. Então, assim como a gente tem pontos de tensão no nosso ombro, a gente tem lá também. Então, a gente começa a trabalhar com a massagem, ensina a paciente a fazer em casa. O laser, né? Acho que eu vou falar bastante de laser. Laser é um aparelho que nós temos que é um laser superficial. É diferente do laser utilizado pelos médicos. Mas o laser, ele consegue muito bem na mucosa da vagina melhorar a cicatrização. Então, quando essa paciente começa a fazer o tratamento, às vezes ela sangra um pouquinho. Então, a gente começa a ajudar na remodelação desse tecido, na cicatrização, como eu falei. E aí, depois a gente começa o trabalho com os dilatadores vaginais, né? Os dilatadores vaginais, eles são famosos, porém, a maioria das mulheres, elas recebem ou compram esse kit. Infelizmente eu pensei em trazer e eu esqueci para mostrar. Mas no meu Instagram tem até uma foto. Mas são kits de vários tamanhos. E aí a gente vai trabalhando o alongamento da musculatura vaginal. Então essa mulher, ela recebe esse kit ou ela compra esse kit, instruem para ela usar em casa, mas é muita dor, né? É uma área que ela não tá querendo nem às vezes olhar e encostar naquela região. Então, com muita calma, delicadeza, a gente vai ensinando essa mulher como que utiliza esse dilatador dentro de casa. A gente sabe que essa questão, né, ela tá vindo ali de uma situação de, às vezes, passou meses em tratamento, tem cirurgia, então não é do nada que ela vai também olhar para o parceria ali e querer ter a relação sexual, né? Tem a disfunção hormônio, então vai ter inúmeras coisas que a gente começa a trabalhar até para ressignificar o que é sexo, né, para essa mulher, o que é sexualidade dela. Então a gente começa a trabalhar a fisioterapia, a gente consegue instruir às vezes falar brinquedo, né? Alguns instrumentos eróticos, brinquedos, em que ela pode estar substituindo essa questão de sexo e ter penetração, não é necessário. Então a gente ressignifica, tenta ajudar ela a ressignificar até o que é sexo, né? E aí depois a gente começa a buscar essa nova forma de prazer. A partir do que a gente consegue de ganho dessa musculatura, de como que tá essa paciente. Às vezes a paciente ela tem muita dor nessa região e às vezes essa dor gente, é muito difícil abordar só com mãos, né? Ou só com compressa. A gente tem na fisioterapia também aparelhos de eletroestimulação para tentar amenizar essa dor, ou local, ou por fora. Então a gente busca o máximo que a gente pode para tentar melhorar esse tecido e essa paciente aos poucos ir voltando, né? E às vezes a paciente ela leva o parceiro na sessão, não tem problema nenhum. É incrível isso, né? Porque a gente consegue passar para o outro que não é culpa dela, né? Não é porque ela não quer mais por ela tá numa situação de dor mesmo, né? Tem toda uma consequência ali, que às vezes o parceiro, ele precisa se informar também, que é difícil alguém chegar para ele e passar tudo isso, né? A gente tem uma barreira em questão de passar para o homem. Então isso é bem válido também na fisioterapia, o parceiro acompanhar, né? A parceria, acompanhar e durante o tratamento ele também participar. Com certeza, a sexualidade, né, pela Organização Mundial de Saúde, é um dos pilares aí da qualidade de vida. E como a gente está falando aqui, se a gente consegue, antes mesmo da mulher começar o tratamento, dimensionar para ela como que vai ser cada momento, então pode ser que em algum momento do tratamento a atividade sexual esteja liberada. Algum momento a atividade sexual da forma como ela faz, ou talvez que ela vinha praticando, vai ter que dar uma pausa. Depois a gente vai ter que retomar essa atividade sexual na pós-reabilitação e talvez conviver com algumas dificuldades que podem ter surgido pelo tratamento, e essa redescoberta de formas de fazer sexo vão ajudar essa paciente a se reabilitar. E como é importante a presença do parceiro, porque esse envolvimento
ele é importantíssimo, até porque o parceiro também precisa ter voz para ele poder também se expressar. Existe um ciclo, pode acontecer, um ciclo vicioso, em que a mulher se sente diminuída, fragilizada pelo tratamento, e ela vai ter dificuldade de procurar o parceiro, e às vezes o parceiro ele quer procurar a esposa, Não sabe não como, sabe né? como, e pode achar até que a parceira não está, como se estivesse desprezando ele, mas que na verdade ela está preocupada em querer ajudá-lo e não existe comunicação. Isso pode virar um ciclo vicioso em que a coisa pode só piorar, assim, do ponto da relação do casal. Então, como é importante os dois estarem juntos, comunicando, reabilitando, buscando alternativas junto à fisioterapia pélvica, à psicologia, à sexologia também. A sexóloga pode também ajudar nisso, a terapia sexual, tanto Sim. com medicamento, porque sim, algumas mulheres poderão fazer reposição hormonal, mesmo tendo câncer, e isso ajudar no libido, ajudar Isso. em todas essas dificuldades que a gente falou aqui da falência hormonal, ajudar na recuperação da vulva, da vagina, da elasticidade, e essa mulher retomar a atividade como era antes, ou próximo de como era antes, se assim ela quiser. Eu vou fazer uma pausa Isso. aqui, que teve olha, ela falou aqui, eu fiz um tratamento de câncer, agora não consigo ter relação sexual, e falaram que nunca mais conseguiria. Vocês acham que vou conseguir? Eu vou continuar um pouco aqui. Devido ao tratamento, apareceu uma fístula reto-vaginal e estou tendo que usar a bolsa de colostomia. Primeiro, ela perguntou se ela pode voltar a ter relação. Pode. Então, o sexo não é só a penetração. O sexo ele é um todo, é uma comunicação. O maior órgão sexual é o cérebro. Ele é totalmente erotizável. E também, se ele está intacto, ele está aí, você vai conseguir voltar à atividade sexual, sim. Lógico que com orientação, talvez a Tatiana vai falar e vai te ajudar também, e ela vai ficar disponível se você precisar mandar uma mensagem lá para ela. A fístula reto-vaginal provavelmente foi uma sequela de uma radioterapia após o tratamento de um câncer de colo de útero, em que quando o câncer, dependendo do tamanho que ele sai um pouquinho, não só do colo do útero, mas ele sai um pouquinho para o lado do reto, que é logo embaixo do colo do útero, e quando ele morre, pode formar uma feridinha e uma comunicação entre o reto e a vagina. Então, na maioria dos casos, isso pode ser o seu caso também, ali não existe mais tumor, mas existe sim uma comunicação entre o reto e a vagina. Isso é uma coisa que incomoda bastante, porque soma não só aquilo que a gente vinha falando, do efeito da radioterapia, da falência hormonal, da diminuição do calibre da vagina, da extensão da vagina, soma com a dificuldade dessa comunicação com o reto. Inicialmente, esse tratamento passa sim por uma colostomia para desviar o trânsito das fezes ali daquele local, mas que depois ele pode passar por uma cirurgia. Eu já fiz muitas cirurgias dessas, eu trabalho muito, atuo muito nessa área, fiz muitas lá no Hospital das Clínicas, em que é restabelecido esse trânsito aí do intestino e consertado esse furinho. É uma cirurgia bastante delicada. Depois que a mulher recebe a radioterapia na pelve, a cicatrização dos órgãos fica mais difícil. Então, às vezes, até a gente conseguir chegar lá na reabilitação para ela voltar a ter atividade sexual como era antes, pode sim demorar um tempo, isso porque pode precisar de algum tempo de tratamento, mas que durante esse período, essa parte sexual ela precisa ser trabalhada, e a gente precisa olhar para isso
como uma importante área de melhora de qualidade de vida, de restabelecer a saúde e a felicidade, né? Então, eu vou passar a bola para a Tatiana para ela falar, e eu me dedico muito hoje para o meu consultório, aqui na Reta da Penha, e estou aberto, sim, a ajudar, se puder ajudar, pode mandar uma mensagem e contar comigo. Pois é, mas a fisioterapia ela não tem nenhuma evidência na fístula, né? Não temos evidência nenhuma, apesar de que, falando novamente do laser, como ele é um aparelho que vai agir na cicatrização, mas não tem evidência também. Então a gente trabalha exatamente como você falou, doutor Alex, ressignificando, né? Apresentando aquela paciente que ela pode ter uma atividade sexual com alguns instrumentos que a gente hoje vê em sex shop, né? Acha até vulgar, tem vergonha, mas tem coisas sim que a gente pode aproveitar muito disso para colocar na relação. Então a gente tenta mudar esse contexto do parceiro entender, né? Eu já tive pacientes mesmo com cirurgia de endometriose que veio até a fístula e aí precisou passar por esse tempo de bolsa, depois retirou, também precisou ressignificar essa situação. Não é necessariamente só o câncer, né? Isso pode vir a acontecer, mas a gente precisa mesmo mudar, né? Mudar a cabeça do parceiro, a cabeça da pessoa mesmo que está naquela situação, para ver se a gente consegue não criar o ciclo, como você falou anteriormente, né? Essa má comunicação aí do casal. É verdade. Esse ciclo da rejeição, ele é importante a gente interromper ele, e até mesmo na relação sexual, em que a mulher pode sentir alguma dor, a recomendação é que sentir algum incômodo, tentar voltar para alguma coisa, fazer alguma coisa que ela goste, e se ela parar a relação durante uma hora que ela sentiu dor, não é tão bom. É importante ir para uma coisa que ela gosta ou que ela se sinta bem, independente do que for, para que ela tenha uma resposta positiva ali daquela relação, e isso ajude a ressignificar. Outra coisa importante, que é até científico, alguns estudos de que a mulher ela pode, ao desenvolver habilidade de atenção plena, que é de habilidade de meditação, prestar atenção no que está acontecendo no momento. Esse treinamento de atenção plena pode também ajudar na sexualidade, na vida sexual, principalmente dessa mulher que já teve câncer, porque quando a gente está em atenção plena, concentrado numa atividade, a tendência é que a gente não pense no antes, não pense no depois, não fique remoendo coisas, às vezes pensamentos que podem surgir ali durante a relação. Que se a mulher tiver, ou o homem também, tiver atento ali ao momento, por isso as habilidades de atenção plena, elas são importantes, né, de meditação. Na minha sessão, por exemplo, antes de tudo eu inicio ensinando a mulher a respirar, né? Não importa o que ela foi tratar lá. Então a gente trabalha todo esse momento de respiração. Se ela se sentir à vontade, peço para fechar os olhos, né? Para ela sentir o ar entrando, o ar saindo. A gente começa a trabalhar até toda a percepção corporal mesmo. E até porque ela precisa entender aonde é o limite, onde que ela vai, que o corpo dela todo, ele tem essa potência, né? O nosso corpo, ele é orgástico, como você mesmo falou, a nossa mente, ela tá ali atuando nisso, né? Então a gente ressignifica, até porque dor gera um ciclo vicioso de dor, né? Se ela continua mantendo essa região ali como uma área que ela sabe que vai doer mesmo, porque o corpo dela começa a responder em questão de dor. Que legal. E por isso que esse trabalho aí com os dilatadores, esse trabalho todo, vai fazer um treinamento, e isso vai ser tão importante para a reabilitação. E também é importante para o médico ter acesso à região onde foi feito o tratamento. Então, vou até te parabenizar, Exato. Tati, porque hoje eu atendi uma paciente nossa em comum, que ela
foi encaminhada para você desde o início, câncer de colo de útero, paciente nova, 35 anos, e que ela fez o trabalho durante todo o tratamento, ela fez quimio, radioterapia e braquiterapia, e eu examinei ela hoje, ela terminou, e ela teve uma resposta muito boa, inclusive também ela não teve estenose praticamente nenhuma, e a função ali dela sexual certamente vai restabelecer. O que é importante, né, o que eu estava conversando às vezes, é que a mulher às vezes não está se sentindo no momento, às vezes ela nem está querendo ter essa relação. Mas é isso que está a importância do médico, da fisioterapia, em estimular ela. Não, pode ser um momento que você está vivendo agora, né, muito delicado, é uma situação que você está vivenciando, que você nunca vivenciou, e que lá na frente, você recuperado, você restabelecendo a sua autoestima e também a sua confiança, isso vai melhorar. Você vai voltar, você pode ter o sexo, você pode achar um parceiro. Isso também não vai piorar a situação. A mulher pode ficar com medo de, vai ter sexo, então vai piorar, vai surgir um outro câncer. Não, não é isso. Se o sexo for consensual e for seguro, não existe esse perigo, tá bom? Né, Tati? Então, foi muito interessante. Então, a gente tá falando aqui de relações sexuais, né? Porém, não é só isso. Ela vai precisar voltar no consultório do médico para fazer o exame novamente. Aí ela já começa a ficar apreensiva, né? Então, quando ela vai sem tranquilidade, nossa, eu fiz até o exame e ficou super tranquilo, ela se sente mais confiante em seguir a vida dela em outras situações, né? Como as relações sexuais. Com certeza. Então, assim, é importante, então, se a paciente faz direitinho o trabalho com a fisioterapia e a vagina não fecha, quando venho examinar ela aqui na mesa ginecológica, passo o espéculo, vou estar examinando exatamente o local onde eu quero ficar ali vigiando. De tempos em tempos eu vou colher um preventivo. Se eu achar alguma alteração, eu posso fazer uma biópsia, né? A mulher acaba fazendo também exames de imagem, a gente vai complementando. E a grande coisa é que esse acompanhamento, conforme os anos vão passando, vai espaçando mais, a mulher vai redescobrindo o corpo. Então, alguma dorzinha que ela sente, ela vai entendendo, olha, essa dor, a doutora Leque já me explicou, ela é devido ao tumor que já foi embora e ficou aqui uma sequela do tratamento, da cirurgia ou da radioterapia, ou de alguma questão que a gente vai ter que lidar daqui para frente, e conforme vai passando, ela vai ganhando confiança. Tatiana, eu vou entrar aqui na questão do linfedema, que a fisioterapia ajuda muito, tanto o câncer ginecológico, até o câncer gastrointestinal, ele pode acometer ínguas. E quando a gente fala das ínguas da pelve, as ínguas são órgãos de defesa do corpo que são espalhadas pelo corpo inteiro. A gente tem aqui na região do pescoço, nas axilas, nas regiões inguinais, mas também a gente tem elas distribuídas na nossa pelve, no nosso abdômen, no nosso tórax. E eles são órgãozinhos de defesa, do tamanho mais ou menos de grãos de feijão, e eles são responsáveis pela filtragem da linfa. A linfa é um líquido produzido nos tecidos, em que há extravasamento de líquido do plasma, do sangue, nos tecidos, e ele volta para o sangue através dos canais linfáticos que vão ser filtrados nessas ínguas e vão caminhando até voltarem para o sangue. E o câncer, ele pode se espalhar para essas ínguas. Por exemplo, um câncer ginecológico do aparelho reprodutor feminino, de útero, endométrio, colo de útero, ovário, vulva, vagina, pode ir para as ínguas. E é muito comum a gente precisar fazer a avaliação dessas ínguas, muitas vezes com cirurgia. Outras vezes, essas ínguas estão alteradas por câncer mesmo, que já se espalhou ali. Então, existe uma cirurgia que chamada linfadenectomia, que é quando a gente retira essas ínguas. Tanto ela pode ter um objetivo de fazer um estadiamento e a gente descobrir se existe ou não câncer ali e, a partir dessa informação, a gente determinar se essa paciente tem uma doença
inicial e não vai precisar de um tratamento complementar, ou se a gente encontra ali uma doença escondida, microscópica, a gente tem uma oportunidade de oferecer um tratamento que vai ser mais agressivo por corpo, mas que vai ter a chance até de cura para essa mulher que recebe, então, o tratamento correto de acordo com o estadiamento dela. Estadiamento é quando a gente descobre como que esse tumor está no corpo da pessoa. Isso chama estadiamento. Ele tanto pode ser inicial, quando o tumor está restrito a um órgão, por exemplo, o útero, como ele pode ser regional, quando ele está numa região anatômica, por exemplo, na pelve feminina, quando ele acomete as ínguas, ou ele pode ser metastático, quando ele vai para outros órgãos à distância. Em todos os casos a gente tem tratamento. Mas o que a gente vai entrar aqui na questão da sequela de quando a gente retira essas ínguas. Hoje, na oncologia, a gente está sendo cada vez menos agressivo. Então, com a cirurgia robótica, faço cirurgias robóticas, que a robótica chegou aqui no Espírito Santo, e eu comecei a fazer a cirurgia robótica. A cirurgia robótica nada mais é do que um avanço da cirurgia minimamente invasiva, em que é possível, através de furinhos no abdômen, levar lá para dentro uma habilidade de retirada de tecidos, de dissecção, de manipulação de tecidos muito maior do que a videolaparoscopia consegue entregar. E com isso a gente consegue preservar mais a inervação da pelve feminina, que é tão importante para a função da sexual, função urinária, função motora e de dor da mulher, como também a gente consegue fazer cirurgias menos agressivas para os órgãos linfáticos, que a gente vai falar um pouquinho agora. Então, através da cirurgia robótica, por exemplo, é possível fazer a pesquisa do linfonodo sentinela, que é primeira íngua que drena uma região, no caso aqui o útero. Então, para câncer de colo de útero, inicial câncer de endométrio, hoje, a maior parte das vezes, a gente, quando encontra as ínguas normais na pelve, a gente faz uma cirurgia que chama pesquisa de linfonodo sentinela. Então, na hora da cirurgia da esterectomia, um pouquinho antes, a gente injeta um material no colo do útero, no caso aqui da robótica é o verde de indocianina, que é um material que quando eu entrar para ver lá no abdômen, com a cirurgia robótica, eu vou ativar uma visão de fluorescência e eu vou conseguir ver os linfáticos e essas ínguas. E eu vou descobrir qual que é a primeira íngua que filtra o útero. Essa primeira íngua é chamada linfonodo sentinela. Eu vou tirar uma de cada na pelve. E fazendo dessa maneira, a gente consegue reduzir o risco de linfedema. Linfedema acontece quando a gente tira as ínguas. Na maior parte das vezes, ele ocorre quando a gente tira todas as ínguas, quando é preciso tirar todas as ínguas, e esse risco é de 30% mais ou menos de ter um linfedema, e ele cai para 0,7% a 3% se a gente faz só a biópsia do linfonodo sentinela, essa que eu acabei de explicar. O linfedema nada mais é do que uma retenção de líquidos na região da perna, né, da mulher. Pode começar assim no dorso do pé, mas pode estender para a região da perna e causar ali tanto vermelhidão, ou pode causar ali alteração de dor, de peso, e até ocasionar ou ser propício à infecção. Isso gera um incômodo muito grande na mulher. Então, depois dessa introdução, Tatiana, queria que você comentasse qual o papel da fisioterapia pélvica no tratamento, na reabilitação, na recuperação na mulher, que às vezes faz ou precisa fazer uma linfadenectomia pélvica, retirada das ínguas pélvicas, e apresenta esse inchaço nas pernas, como se fosse uma sequela desse tratamento que foi realizado. Como é que a gente pode recuperar essa paciente? Então, a fisiopélvica, eu precisei sair um pouquinho dela. E aí, quando a gente fala em tratamento de linfedema, a gente entra na fisioterapia oncológica ou fisioterapia vascular. Então, quando a gente fala que a linfa, né, ela extravasa do sistema
sanguíneo e vai para o meio externo, quando ela tem que retornar, ela volta pelos canais linfáticos e aí quem vai bombear ela, né? Quem vai dar continuidade, drenar, são os linfonodos. Então, quando retira, realmente a gente fica com essa retenção. Lembrando também que linfa, quando a gente fala de linfa, linfa não é só água. Então não é um edema, um inchaço, como às vezes a gente faz uma viagem ou tá muito quente, né? E aí a gente fica com a perna inchada. Não é o mesmo inchaço de um edema comum, né? A gente tem uma proteína ali que também fica edemaciada e ela precisa retornar. Então, o linfedema, hoje, a gente não trata ele só com drenagem linfática. Então, por exemplo, a gente tem muito vício de ver uma perna inchada. Ah, é linfedema, mas é inchaço, vamos fazer drenagem. E, infelizmente, é uma mulher que vai gastar a vida dela ali fazendo drenagem. E esse inchaço vai permanecer e a sensação de peso é a maior consequência que ela vai ter e o maior sintoma, né, que ela vai esboçar é o peso. Então, hoje, a fisioterapia oncológica e a vascular, a gente entra com a terapia complexa. O que isso quer dizer? A gente primeiro tenta diminuir o membro, né? A gente avalia, por exemplo, se é uma perna só, a gente compara o tamanho da perna que está boa. Então, a gente faz essa diferença de membro, a gente tenta enxugar o membro dela. Então a gente usa hoje, a gente pode usar, não é só, a gente também vem na cabeça as meias, né? As meias Kendall, que eram bem famosas. Mas hoje a gente tem a tala, a gente tem as faixas. Nós temos hoje na fisioterapia, confeccionado por uma fisioterapeuta, o Linfaband, que é uma compressão que a gente vai ajudar o linfático a subir mais rápido, né? A gente vai botar pressão nessa perna para que esse edema ele saia ali do membro, da parte inferior, e ele tende a subir mais rápido. Então, depois que a gente enxuga esse membro, a gente faz também com que a paciente ela consiga fazer isso em casa. Então, ela é uma situação que ela, infelizmente, vai levar com ela para a vida, né? Então, ela precisa aprender a enxugar esse membro em casa com esse enfaixamento. E aí também hoje, para o linfedema, a gente entra muito com a reabilitação do exercício de força. A gente tem na memória assim, mas eu vou fazer exercício, atividade, não sei, eu acho que vai prejudicar, vai me machucar, vai inchar mais ainda. Não. Hoje os estudos mostram que a gente precisa fazer a compressão com essas faixas e botar a paciente sim para fazer uma atividade física, que ela precisa de força, né, na musculatura, porque quanto mais o músculo dela fica forte, mais ele ajuda a compressão desses vasinhos que vão voltar lá para nossa pelve, né, que vão subir. Então, linfedema, quando a gente fala em linfedema, né, a gente tem estágios, tem fases, tem estágio 1, 2, 3, então a gente avalia isso. Inclusive o estágio 4 do linfedema a gente chamava de elefantíase, né? Então é realmente aquele membro maior, inchado. E é uma perna dura, densa. Então não é só drenagem linfática que vai ajudar a fazer com que desinche, não. A gente precisa subir essa proteína também com a compressão. Tanto também, hoje a gente vê pouco, né? Mas o edema ele pode ficar na vulva e também em homens ele fica até no sacro escrotal. Então a fisioterapia pélvica e a oncológica ela entra também nessa situação, né? Não só membros, perna, ele também pode ter nos braços com a cirurgia de câncer de mama. E a gente entra atuando em enxugar esse membro mesmo, para dar qualidade de vida para essa paciente, né? E funciona da mesma maneira, Tati? Assim, por sessões, uma vez na semana, duas, como que é? Então, a primeira fase do tratamento é a gente ensinar a paciente a enxugar com a compressão. A gente tenta fazer com que a paciente consiga fazer o enfaixamento dentro de casa. Então, para os primeiros atendimentos do linfedema, a gente, óbvio, utiliza os recursos no consultório,
A drenagem, ela faz parte disso, mas a gente usa o laser também, está comprovado na atuação dele no linfedema, placa de LED. Então, na fisioterapia, quando você vai lá na consulta, a gente utiliza todos esses recursos. E uma parte da fisioterapia, uma sessão, ela vai ser para a paciente aprender a fazer o enfaixamento em casa. E ela faz esse enfaixamento em casa para ela manter a diferença de membro, a diminuição do membro, né? Que a gente ganhou na sessão, ela mantém isso, e aí depois a gente vai introduzindo atividades para ela, passando exercício, instruindo ela a fazer alguma atividade. Eu e meus colegas, nós temos planos hoje, né, de colocar esses pacientes para fazerem atividade física com a gente. Elas também têm por exemplo, Tati, mas eu vou fazer atividade física com esse membro, com essa faixa aqui. A gente orienta, a gente instrui para que ela vá sim fazer isso, porque ajuda demais. E aí, quando esse membro, né, ou as pernas, ou os braços dela desincham, e aí a gente vai para essas meias convencionais, né, que a gente acha no mercado. E aí ela pode fazer essa manutenção com a meia que vai, dependendo do linfedema, ou que vai até o joelho, né, essas meias que a gente até usa em viagem, ou uma meia que a gente veste no corpo no membro todo de baixo, como se fosse uma calça. Então, isso daí é o depois, né? Depois que a gente consegue tratar toda a situação ali de inchaço. Acaba melhorando um pouco, né? Um pouco pode melhorar ainda, né? Já vi alguns casos em que o tempo, né? Ainda mais o estímulo, a colateralização ela pode acontecer e isso melhorar também um pouco, né? Porque é uma situação em que ela vai conviver com aquilo, né? Então a gente tenta melhorar demais a qualidade de vida dessa paciente, lidando com aquela situação. E Tati, o último assunto aqui, eu queria que você falasse um pouco da parte da disfunção urinária também, que tanto ocorre aí da incontinência, da uroincontinência, infecção de repetição nas mulheres com disúria, né? Quando vai fazer o xixi, sensação de esvaziamento incompleto, de retenção urinária, das mulheres aí com síndromes urogenitais, da menopausa, e também existe alguns casos nas mulheres que fazem a esterectomia radical, com a retirada do tecidão em volta do útero, que chama paramétrio, em que, em alguns casos, nas cirurgias mais radicais, devido a um tumor muito grande, pode ocorrer uma denervação, uma diminuição da inervação da bexiga, e isso também a gente tem que atuar para melhorar. Isso. É uma paciente que ela vai chegar e a gente vai avaliar qual é a disfunção dessa paciente. Então, vai ter a minha paciente que vai chegar no consultório e vai falar que ela está indo muitas vezes ao banheiro fazer xixi, acorda à noite para fazer xixi várias vezes, o que não acontecia antes. E vai ter aquela paciente que vai ter essa dificuldade realmente em esvaziar a bexiga, né? Vai ter sempre essa sensação de que eu fiz xixi, porém eu poderia ter feito mais xixi. A fisioterapia, a gente tem a terapia comportamental, de que essa paciente, ela precise domine o comando, né, dessa bexiga, porque a bexiga, às vezes, vai fazer com que a paciente vire... ela vai mudar a vida toda dessa paciente, né? Ela vai deixar de sair porque ela não sabe se lá vai encontrar um banheiro. Então ela vai ser limitada pela situação da bexiga dela. Então a gente trabalha toda essa questão também. E aí a gente entra com os exercícios, caso essa paciente tenha essa perda. Quando essa paciente tem vontade de fazer xixi, ela não consegue segurar, ela fica desesperada para fazer xixi, que a gente chama de urgência, né? Quando ela tem força no músculo dela, do assoalho pélvico, ela consegue lidar com a urgência. Então ela faz uma contração e a bexiga entende que não é hora de ir ao banheiro banheiro ainda, né? Ela consegue esse domínio também de saber esperar, porque ela vai fazer o exercício dela ali quietinha e ninguém vai ver. Quando essa paciente também tem essa dificuldade, né,
de eliminar o xixi, de achar que não fez xixi o suficiente, não é só o exercício de força, a gente trabalha também o relaxamento do assoalho pélvico, a gente ensina essa mulher como que relaxa, por mais que seja muito óbvio, né, o sentar no vaso, tem gente que acha que senta no vaso e tem tensão muscular, né? Inclusive, às vezes, consequência de tratamento oncológico acontece muito com as fezes. Ela vem com uma situação que a gente chama de anismo, né? É uma contração ali do músculozinho do ânus dela, em que ela não senta no vaso, ela não consegue relaxar para evacuar. Isso acontece Sim. também em casos fecais. Só que no xixi também pode acontecer, então a gente trabalha esse relaxamento, e a gente tem inúmeros recursos para trabalhar ambas as situações. A gente tem, quando essa paciente não consegue ter força, a gente tem aparelhos que vão ajudar a ela no ganho de força. A gente tem aparelho hoje na fisioterapia que a gente chama de eletroestimulação, que a gente vai tentar mexer na sensibilidade dessa bexiga de forma externa. A gente consegue muitos ganhos com isso. Então, a gente tem inúmeros recursos para essa mulher não ter essa questão urinária tão forte na vida dela, né? Inclusive, com o tratamento da rádio, como a gente falou que mexe na musculatura, ela já tem essa tendência a perder a força, né, no músculo, perder a contração, a questão de propriocepção, sensibilidade. Então a gente consegue trabalhar ela, dependendo de como ela vem, a gente avalia e vai dando entrada em quais recursos nós vamos usar com ela. Então é um atendimento, né, é uma avaliação e é um caso bem individual mesmo, né? Que a gente vai pegar ela e vai começar a guiar de acordo com os sintomas dela. Nossa, Tati, é muita coisa, né? Mas se a gente for pensar também, é importante essa divulgação, porque é comum da mulher achar que não tem mais jeito, achar que é assim mesmo. E hoje tem muito recurso, basta a gente focar, dar atenção, individualizar para cada mulher, para cada necessidade, cada mulher vai ter a sua necessidade e a gente vai Isso, adequando, isso. né? Eu queria ver se alguém tem alguma dúvida, algum comentário aí. Eu quero agradecer aí, Tati, mais uma vez, né, da gente ter feito essa live, que eu acho que é muito importante. Esse foco na qualidade de vida é essencial, até porque já recebi aqui no consultório vários depoimentos de mulheres que trataram o câncer e, mesmo assim, me chegaram para mim e falaram: doutor Alex, depois do meu tratamento, a minha vida melhorou, porque eu passei a dar mais atenção para mim, eu passei a me cuidar melhor, eu passei a me priorizar mais. E sim, as dificuldades, elas existem, não estou falando que é uma coisa que precisa acontecer, mas diante dessa situação, a gente fazer o que a gente consegue fazer para melhorar e, quiçá, ter uma vida melhor, isso é possível, sim, com ajuda e com a sua vontade. Não é? Queria deixar você falar seu recado final Isso. e agradecer também. Eu que agradeço, como sempre. É um prazer estar aqui. E é uma área, assim, que eu sou apaixonada, até porque eu aprendo demais, aprendo muito. A gente tem medo de falar, né? Ah, mas eu recebi o diagnóstico, e agora, né? A gente sempre pensa em morte, mas quando a gente vê aquela paciente que ela entende, né? Hoje o tratamento tá diferente, ela tem esse acompanhamento, então quando a gente percebe essa paciente depois, é sempre incrível o que ela traz pra gente, né? O significado da vida. Então, enquanto a vida, né, a gente busca o máximo que pode para tentar sempre melhorar inúmeras questões. Então, se faz sim, né? Eu acho que é necessário essa busca, essa procura, pedir ajuda, se faz sim estudar. Às vezes a gente vê na internet, tem coisinhas, né, que a gente não pode levar pra gente, mas sim, às vezes a gente aprende demais, igual nas lives, né? É de extrema importância que a gente busque mesmo, inclusive buscas confiáveis, pessoas confiáveis, né? Bons profissionais, porque é,
a gente precisa, né? A gente precisa mesmo se cuidar, porque hoje a gente tem essa questão de vida longa, né? A gente tem a cura e a gente vai viver, a gente vai voltar, né, para as nossas rotinas e atividades. Então é isso. Que bom. É um prazer estar Obrigado, aqui. Tati. Fico disponível também para qualquer dúvida. Ela bota muita coisa legal lá no Instagram dela. Quem é que está aqui assistindo do meu Instagram, pode seguir a Tati para você aprender muita coisa lá com ela. É uma excelente fisioterapeuta pélvica. E tamo junto, tá, Tati? Obrigado. Um beijo. E Sim, por obrigada a nada. você. E um abraço a todos aí. Um beijo, fiquem com Deus. Tudo de bom. Até mais. Tchau, Tchau. tchau. E agora eu quero te agradecer por ouvir o meu episódio e eu quero te fazer 3 pedidos. O primeiro é deixar seu comentário aqui embaixo dizendo como esse episódio te ajudou ou outros episódios estão te ajudando. E segundo pedido, encaminhar para alguém que pode estar precisando ouvir esse episódio. E o terceiro pedido é me seguir no Instagram e no YouTube. E até mais, até o próximo episódio.